Olá, seja bem-vindo ao episódio 42 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E tá um calor do caramba aqui, cara. Cara, aqui tá frio, aqui choveu hoje a manhã toda. E agora tá só frio. É aquecimento global, né? Aquecimento global. Então, exatamente. Estamos aqui para mais uma vez apresentar duas notícias do mundo científico e dar nossos pitacos que valem mais do que um centavo. Vale mais do que vale mais do que dinheiro, né? Logo, você falou que vale mais que um centavo, você só não sabe a moeda. Se continuar do jeito que tá, vai valer mais do que um centavo de real, porque tá difícil. Não está fácil. Caramba, mano. Não está fácil. Bom, antes da gente começar a apresentar as nossas notícias, vamos chamar a vinheta do Jabá? Chama a vinheta! O nosso momento Jabá. O nosso Jabá bonito, nosso Jabá gostoso. Vamos vender o nosso Jabá para o nosso Jabá. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast ele é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por só mais um podcast sobre ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Então, voltando, hoje quem começa, cara? Tanto faz. O meu é notícia leve. A minha notícia leve é divertida, vai. A minha notícia é interessante só. Se você quiser eu posso começar. Porque a minha tem a ver com futebol. Se você quiser eu posso começar porque a minha tem a ver com futebol. Aí futebol é divertido. Tá bom, então, manda ver. Então bora. Eu queria, primeiro eu começo com a pergunta, né? Você acha que time jogar em casa faz diferença? Jogar em casa faz diferença? Depende do time. Dois times aleatórios. Você acha que pro time aleatório 1 jogar em casa é uma vantagem, é uma desvantagem? Se tem vantagem, qual é essa vantagem? Cara, aí eu não posso dizer, mano. Eu sei que eu só observo quando que é uma vantagem, quando é o Corinthians jogando. E é isso. Eu sei até quais foram as épocas que isso era uma vantagem assim avassaladora. Então, depende muito mesmo. Errado você não está. E você citou o Corinthians, e aí vem o gancho porque eu ia falar. O Corinthians, em geral, tem bastante vantagem jogando em casa, certo? Até onde eu sei. Tipo assim, eu acho que teve algumas formações, algumas fases em que não tava legal. Tá ligado? Mas teve épocas que isso era monstruoso. Então sim, eu diria que sim. Especialmente quando abriu a arena, depois por muito tempo, o Corinthians era um time que perdia muito pouco em casa. Sim, na arena tinha rival nosso que passou anos sem nunca ter ganho lá. Acho que tem rival que até hoje não ganhou. Tem ainda, o São Paulo, por exemplo, nunca ganhou. Mas aí vem um dado interessante. O Corinthians jogou 18 vezes nesse Campeonato Brasileiro até agora. Tá? Em casa, o Corinthians tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Enquanto que fora... Mas aí você fala, é que o time é ruim, né? o que é verdade, até certo ponto. Era ruim no passado. Agora, rumo a Tóquio. Só que fora de casa, se o time é ruim e perde em casa, deve perder fora também, certo? Fora de casa, o Corinthians atualmente tem uma campanha de 5 vitórias, 4 empates e só 1 derrota.
Então, assim, é exatamente por essa fase que eu comentei. Tem algumas fases que isso não é verdade. Porque eu tô ligado que essa fase tá bem assim, e isso é completamente atípico, tá? Até porque você vai tentar lembrar de campanhas, aí você lembra das campanhas mais vitoriosas, principalmente a Libertadores Invicto, em que em casa a gente passava o sarrafo e lá fora a gente só empatava. Então, mas você concorda que com esse recorde, né, em casa com 4 derrotas e fora de casa com 5 vitórias, não dá pra colocar só na conta do time ser ruim. Porque o time ruim perde em casa, perde fora. O time ruim Não, perde, sim, né? sim. Eu tô falando que essa fase não tá legal. E você falou que é uma situação atípica que tá acontecendo agora com o Corinthians, né? Você sabe o que de atípico que tá acontecendo no mundo agora? A pandemia. E você sabe o que tá rolando na pandemia? Os estádios estão vazios. Eu sei o que não tá rolando na pandemia, na realidade. É Os torcida nos estádios. Exato, e isso ainda é uma verdade no Brasil, né? Na Europa já começaram a liberar, estão querendo liberar no Brasil. Sim, sim. Inclusive, o primeiro jogo na Arena do Corinthians com torcida depois da pandemia não vai ser um jogo do Corinthians, vai ser um jogo do Brasil. Mas enfim, o que o estudo está propondo, é um estudo novinho, ele propõe que os times mandantes talvez estejam perdendo vantagem sem a torcida. E não é qualquer vantagem, não. Eles vão colocar isso na conta da arbitragem. E acredite se quiser, é um estudo sobre psicologia. O estudo, foi realizado pelo Michael Leitner e o Fábio Richland, da Universidade de Salzburg, se não me engano, na Áustria. E o que eles vão comparar é a temporada europeia, é óbvio, né? Eu duvido que os caras na Áustria se interessem um pouco pelo Campeonato Brasileiro. Mas, 2019, 2020 foi a temporada que teve, na maioria dos estádios, vazios pela Europa. Isso varia porque teve, acho que na Rússia durou um pouco mais tempo, enfim. Qual foi o efeito desses estádios vazios? As equipes mandantes ganharam menos, perderam mais e empataram a mesma coisa em comparação com a temporada anterior à pandemia, que é onde tinha o pessoal no estádio. E sabe o que é mais interessante? Os árbitros de futebol foram mais severos com os times da casa do que antes, nesses jogos sem as multidões. Aí você pode falar, mas isso é porque agora tem o VAR, né? Sabe do VAR? Porque agora o árbitro, por exemplo, não pode simplesmente anular o gol, sei lá, ele viu que foi pênalti pro time visitante, ele fala, não vou dar o pênalti. Não, você não pode fazer isso porque o VAR lá e pune, né? Então qual seria uma boa medida para saber se o árbitro de fato está sendo mais severo com o time da casa e não tem influência do VAR? Qual seria uma boa medida? Uma boa medida? Escanteio, tiro de meta, lance que normalmente não usa o VAR, né? Cartão amarelo. Porque assim... Cartão amarelo. Cartão vermelho direto é revisável pelo VAR. Gol duvidoso, pênalti, lances polêmicos são impedimento, é tudo revisável pelo VAR. Cartão amarelo não. Então você consegue medir, por exemplo, se um árbitro está sendo mais rigoroso ou não pela quantidade de cartões amarelos que ele vai distribuindo, né? E essa vai ser uma medida que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas de todo, né, esse efeito das equipes mandantes estarem ganhando menos, ele só é mais uma evidência de uma coisa que a gente já sabia faz tempo. Os torcedores influenciam, sim, a vantagem do time da casa. Especialmente times que têm torcidas muito grandes. Então, por exemplo, a torcida do Corinthians, jogar no estádio do Corinthians é um inferno. Porque é aquele pessoal gritando, cantando 90 minutos. Torcida é o 12º do jogador, mano. Mas assim, você vai lá pro Nordeste, tem muito isso. Vai tentar jogar contra o Fortaleza no Castelão. Não joga. Vai tentar jogar contra o Sport em Recife, o Bahia na Fonte Nova. É muito difícil, porque o pessoal é muito apaixonado. Um time que era muito conhecido por isso é o Boca, né? No La Bombonera. O Boca é um ótimo exemplo. Por muito tempo, ganhar do Boca na Bombonera é muito difícil. Continua até hoje, né? Por quê? Porque estádio muito pequeno, o torcedor fica muito perto do jogador e, consequentemente, da arbitragem. E, cara, você tá moscando ali, bater o escanteio, você vai tomar uma latinha na cabeça. Simples assim, né? E você sabe o que dizem, né? Você sabe qual é a mãe que mais sofre no mundo? É a mãe de árbitro. Porque, olha... Mas, enfim, voltando aí pro estudo, né?
O estudo pega uma amostra grande. Ele comparou 645 jogos da temporada sem pandemia, que foi a 2018-2019, e 641 jogos, ali quase a mesma coisa, da temporada 2019-2020. Ele pegou as ligas, como eu falei, da Europa, então foi ligas da Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, Rússia, Turquia, Áustria e República Tcheca. São as principais ligas assim que eu consigo ver, tirando França, Portugal e Holanda, que também são ligas grandes. Mas são ligas bem grandes. Com arquibancadas vazias, as vitórias dos times mandantes caiu de 48,1% para 39,8%, uma queda de 8,3%. As derrotas subiram de 27,6% para 36%, também ali 8,4%. Quais são as causas? Então você pode pensar que os torcedores afetam a moral dos times mandantes. Que é aquela coisa, né? Tipo, o jogador já tá cansado, a torcida tá gritando, ele vai, ele se empolga. Você pode pensar o outro, né? Que são os torcedores que podem afetar a moral do time adversário. Que é o caso do La Bombonera, né? E a gente tem a questão, e a pressão da torcida no árbitro? Hoje nem tanto, mas assim, anos 90, era muito comum um torcedor pular da arquibancada, aqui no Brasil, né? Pular da arquibancada e lá querer pegar o árbitro na porrada. Era muito comum. E hoje em dia, eu já assisti alguns jogos do Corinthians, né? Cara, o árbitro apitou uma falta contra o Corinthians, o estádio inteiro cai pra baixo pra xingar o cara. É muito bizarro, né? Então o que o estudo vai fazer é, como é difícil, né, medir esse moral do torcedor nos jogadores, esse tipo de coisa, o estudo vai examinar a pressão dos árbitros. Isso pode ter contribuído para essa discrepância. Como eu falei, eles vão analisar o número de cartões amarelos dados, porque é o que dá para analisar sem VAR, sem esse tipo de coisa, né? Bom, e aí vem o resultado, e aí o resultado é legal. Sem torcida, as faltas contra os times da casa aumentaram 26%. É muita coisa. Sim. E as faltas contra os times de fora, né, os visitantes, também aumentaram 3%. Uma das conclusões do estudo, então, qual que é? Imediata. Pô, o árbitro dá um pouco de vantagem, sim, pro time da casa por causa da torcida. A torcida tá influenciando na decisão do árbitro. Sim, como é que é? Isso porque o aumento foi muito mais nas faltas do time da casa do que no time visitante. Mas, em geral, aumentou as faltas no todo, sim, né? Mas muito desproporcionalmente em cada um dos times. Diga-se de passagem, pode até ser que a influência seja uma só, porque pode ser que os 3% que aumentou é porque o árbitro se sentiu obrigado, de tanto que ele estava passando pano para um time, de passar um pouquinho de pano pro outro também. Isso, tem a questão do, ele deu um pênalti pros caras, o próximo pênalti ele vai dar pra gente, cai na área aí, né? a regra de querer compensar, mas 26% pra 3% é muita coisa, né? Sim. O que o estudo tá sugerindo é que esse preconceito, vamos chamar do árbitro, ele vai desaparecendo enquanto os fãs não estão na arquibancada. Né? É uma questão psicológica. O cara entra em campo, ele já está emocionalmente abalado pela torcida, porque ele sabe que ele vai ser vaiado, ele sabe que vão gritar o jogo todo, ele sabe, aqui na América do Sul é mais comum, que ele pode sair dali e apanhar, porque é simples instinto de autopreservação, né, meu irmão? Exato. O que o Leitner, né, um dos autores do estudo, coloca é que, embora seja natural que as pessoas mudem de opinião sob pressão de outras pessoas, ele espera que esse trabalho possa ajudar o árbitro. No sentido que o árbitro está consciente dos preconceitos dele e que, uma vez que ele sabe, ele pode treinar isso para tentar não ficar nessa paranoia. E é muito real isso, não só para futebol. E aqui eu vou dar um exemplo prático. Imagina, Gabriel, eu, você, qualquer um de nós dois, está apresentando um trabalho no congresso. O trabalho é seu. Você sabe mais sobre aquele trabalho do que qualquer pessoa na plateia. Agora imagina uma pessoa razoavelmente famosa no seu grupo de trabalho, na sua área. Ele vai e faz uma pergunta para você
meio escabrosa, né? Meio espinhosa. A chance de você mudar de ideia é meio alta, né? Só porque é uma pessoa com uma autoridade muito maior que você, em público, perguntando uma coisa que você não tem tanta certeza assim. Então é aquela coisa, né? Tipo, no caso do árbitro. Pô, teve uma trombada ali no meio de campo. O árbitro ameaça de apitar a falta. Ele percebe que é pro time da casa. Ele percebe que o lance não deu em nada. Ele sabe que ele vai tomar uma vaia absurda. Ele engole o apito e esquece, né? Põe o apito de volta no bolso. Agora, não tem torcida? Pô, apita essa falta aí, né? Muito legal como é que funciona esse peso emocional no árbitro, né? Nossa, eu sou super curioso agora para que alguém faça uma pesquisa dessa no Campeonato Brasileiro, cara. Isso deve dar uns resultados muito interessantes. Porque talvez seja um resultado até diferente. Especialmente, eu trouxe o exemplo do Corinthians porque eu sou corintiano. Não tô falando que o Corinthians é ou não é favorecido por arbitragem. Ninguém percebeu que nós dois somos, né? Não. É só pra dar o disclaimer que não tô falando que o Corinthians é beneficiado ou atrapalhado por arbitragem. Tanto faz. Time grande, em geral, é beneficiado. Ponto. Sabe? Corinthians Flamengo Santos Palmeiras. Time grande. Colocou um time grande com um time pequeno, coitado do time pequeno. Ele que não precisa da arbitragem. Ele que faça os gols dele de maneira clara e segura. Porque senão vai dar problema. Mas eu achei da hora isso tudo. No sentido de que eu não tô surpreso com o resultado. É óbvio que o resultado era esse. Mas é legal que alguém me mostrou que isso é de verdade. Que não é só coisa da minha cabeça, né? Não, então, mas isso é importante, porque, por exemplo, o pessoal fala muito exatamente do Corinthians ser beneficiado pelo apito e tudo mais, mas, mano, até que tem uma pesquisa e mostra isso daí, isso é só chororô, entendeu? Porque, tipo assim, aí primeiro tem que fazer a pesquisa do Corinthians, fazer a pesquisa com outros times grandes e tal, fazer a comparação, isolar as variáveis desse jeito, e aí você pode ver. Agora, né... Só falar não. Porque você sempre vai lembrar, tipo, se você não é corintiano, você sempre vai lembrar de uma ou outra coisa que o árbitro fez, que quando ele cagou, beneficiando o Corinthians. A gente que é corintiano, a gente nem nota isso, a gente só vê o contrário. É a máxima do quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Todo ano sai, né? No final do Brasileiro, ou lá pro final, os caras, algum site de estatística faz como estaria a classificação do campeonato se os erros de arbitragem fossem tirados, então, e como que isso mudaria os resultados. E você vê que, assim, todo ano um ano tal time foi beneficiado, no ano seguinte tal time foi prejudicado, é meio aleatório, sabe? Não tem tanto a ver, assim, com o time. O que você tem que analisar nesse caso, eu quero provar que tal time é beneficiado. Tem que pegar jogo a jogo contra time pequeno, que é o que acontece. Mas depois que eu parei pra pensar, no nosso trabalho também acontece. Você tá numa reunião com o seu orientador, por exemplo, ele começa, te fazer duvidar do que você tá falando. Facilmente. Não precisa muito não, né? Uma pressão, né? Uhum. Era essa a notícia, achei divertida só. Beleza. Bom, então vamos pra minha notícia? Bora. E eu tentei falar árbitro o tempo todo e não juiz, porque a comunidade de árbitros não gosta muito de ser chamada de juiz. Assim como a comunidade de bandeirinha não gosta de chamar de bandeirinha, são árbitros assistentes. Tudo bem. Beleza, então vamos falar da minha notícia? Uhum. Acho que a minha notícia interessa um pouco a Voz Mercê. A Vossa Excelência. Vossa Excelência. Então, porque a gente vai falar um pouco sobre definições de zona habitável. O que você acha? Eu acho que não importa. Eu acho que a definição que você der tá errada. Beleza, então eu acho que acaba a notícia por aqui. A gente se vê semana que vem. Não, mas... caramba, tá. Voltando aqui, né? Na realidade é só, é uma notícia de um teoricamente, de 2 trabalhos que saíram falando um pouco, tentando revisar um pouco esse conceito de zona habitável, né? Uhum. Por que é tão complicado? Tipo assim, o que essa notícia vai falar é um negócio que você já sabe, o problema é o seguinte, a gente pega e vai procurar
vai considerar zona habitável, planetas que possam ter vida, com o que a gente tem. Então a gente pensa numa temperatura mais ou menos da Terra, um planeta rochoso, um planeta que possa abrigar água, que possa abrigar uma atmosfera e que esteja numa certa distância do Sol, que aí é essa distância que a gente chama de zona habitável, né? E só que isso é muito... Qual que é a palavra? É pouco confiável. Acho que é pouco confiável é a melhor palavra para isso. Ela é meio... Ela é vaga. Essa definição é vaga. Ela é vaga porque outras variáveis nas características do planeta podem influenciar muito isso, né? Então, uma coisa, eu não sei se você vai comentar, mas uma coisa que pouca gente dá valor, por exemplo, é tectonismo. Se você não tem atividade tectônica no planeta, você não tem vida. E é uma coisa que ninguém fala. Tem que ter água, tem que ter, né? Tem que ter placa tectônica também. Tem que ter atmosfera. tem que ter a componente certa na atmosfera. Eu não sei, eu tô atravessando a sua notícia, vai. Não, de boa, mas isso daí são as características da Terra de novo. A gente tem uma variedade de planetas muito grandes. E se a gente ficar restringindo a tentar achar uma Terra, é ruim até pelo lance de detecção, porque detectar uma Terra é muito complicado, é um planeta pequeno, né? Com um monte de características que é muito difícil de você ver ou provar, ou quase impossíveis, ou até impossíveis. Então, tem um trabalho agora sugerindo que alguns dos maiores planetas bem maiores do que a Terra... Peraí, você tem o autor do trabalho? Só pra eu... Sim, Nico Madhusudan. Tá, não é o trabalho que eu estou pensando. Ok. Esse trabalho que eu estou comentando foi publicado 25 de agosto no Astrophysical Journal, então é recente. Saíram 2 trabalhos recentemente falando de zona habitável. Um é do... Eu acho que o líder do trabalho, um dos líderes é o Abel Mendes, que é do... Ele é diretor do Observatório do Arecibo, que não, observatório que não tem mais. Mas ele trabalha com zona habitável, com habitabilidade em geral, né? E ele lançou um paper grande até falando sobre condições para habitabilidade, tipo técnicas para habitabilidade, esse tipo de coisa. E saiu um outro trabalho também recentemente, aí eu não vou lembrar o autor, mas não é essa pessoa, não. Pode seguir. Tem outro trabalho aqui que é o do Tuchou, mas... Também não é o que eu tô Na realidade, pensando. ele não explica muito bem que trabalho que é esse, ele não deu de onde que foi publicado e tudo mais, e eu vou falar desse trabalho depois, porque eu já não gostei de como foi apresentado esse trabalho. Eu teria que ler para dar umas críticas melhor, mas sei lá. Então, com esse nome claramente indiano, né? Mas da Universidade de Cambridge, o que faz até sentido. Calma lá, com claramente indiano, daqui a pouco o cara é, sei lá, nepalês, sei lá, paquistanês. Nico Madhusudan, com um monte de H, tem muito cara. Mas tudo bem, eu não sei de nada também. Então eles propõem uma nova categoria de planeta possivelmente habitável, que pode ser encontrado na realidade a qualquer distância da estrela. Ele dependeria mais das propriedades do planeta do que da estrela. O problema é que identificar essas propriedades também ainda é meio complicado, mas ele abre um novo horizonte porque com os novos telescópios que estão sendo lançados pode ser que se identifique isso, certo? Esses planetas hipotéticos eles teriam um oceano global de água líquida alinhado a uma espessa atmosfera rica em hidrogênio, certo? Então a ideia é que seja um planeta com oceano e com uma atmosfera bem espessa de hidrogênio, tá? Eles estão chamando essa ideia, esse planeta hipotético, de Haitian. Como? Haitian. Haitian? É tipo hidrogênio oceânico. Tá. Já. Nomes não é o forte da pessoa da astronomia. Sinto muito. Pois é. Mas beleza, vai. Esses planetas eles devem ter o tamanho de aproximadamente 2,6 vezes o tamanho da Terra. A massa chega até 10 vezes a massa da Terra, né? Lembrando que a massa cresce muito mais rápido porque cresce com o volume.
E é isso. Qual que é a ideia desses planetas? Por que eles poderiam abrigar vida? Porque essa atmosfera espessa poderia manter a temperatura correta para a água líquida, certo? E com esse oceano você poderia não ser esmagado por essa atmosfera espessa. Então são meio que as duas, uma da condição para outra, para poder junto formar uma condição para a vida, né? Eles ressaltam que, embora seja difícil você identificar por enquanto massa, temperatura desses planetas, você poderia identificar com os novos telescópios que estão chegando, certo? E outras coisas que eles estão procurando também nesses planetas são algumas bioassinaturas. Que nem o fosfeno. Sim. Fosfina. Porque tem algumas moléculas que não poderia se observar em planetas como a Terra. Porque você não teria... Ele ficaria... Como é que ele diz? Tipo, essas moléculas seriam sulfeto de metila e o sulfeto de carbonila. Eles tendem a ter muita baixa concentração em atmosferas finas. Então você, com uma atmosfera um pouco mais densa, você também poderia conter. Como a gente está pensando num planeta com uma atmosfera de hidrogênio bem densa, poderia ser observado. Ele já tem até o primeiro candidato para eles observarem buscando esse tipo de bioassinatura, que é o K218b. Sempre tem. K218b. Sempre tem. Que é um planeta que já é conhecido por ser rico em água, teoricamente, aparentemente. Certo? Aí tem assim, como o artigo sempre faz, ele coloca um pouco a segunda opinião. Tem uma astrônoma, Laura Krenberg, do Instituto Max Planck de Astronomia, Laura em Heidelberg, na Alemanha. Laura Kreidberg, né? Exatamente essa. Conheço Laura Kreidberg. O que você está esperando que ela diga sobre isso? Não, eu só conheço o trabalho da Kreidberg. Ela disse que provavelmente não será fácil identificar como o pessoal está achando. Os planetas da faixa de tamanho do ICN tendem a ter atmosferas nubladas ou nebulosas, tornando as bioassinaturas mais difíceis de serem captadas. Também não está claro se os planetas ICN realmente existem na natureza. Eles não tem como você identificar exatamente o planeta assim. E aí ela fala, aspas para ela, tá? E tradução do que ela falou, obviamente. Aspas para mim. Uma ideia muito... Aspas para mim, a tradução das aspas dela. É uma ideia muito divertida. Mas é apenas uma ideia divertida. Ou corresponde à realidade. Sabe? Que basicamente serve para qualquer ideia divertida. E ela completa, acho que ainda não sabemos absolutamente, né? Obviamente ela vai dar uma resposta que, apesar de que a pergunta é uma pergunta retórica, eu não sei porque que ela deu essa resposta. Besteira dessa resposta para a pergunta. Porque eu acho que se tivesse parado tava bom. Você ia falar alguma coisa? Não, pode dar a resposta dela, depois eu falo. Não, foi isso. Ela só achou que ainda não sabemos absolutamente. A resposta dessa, se é uma ideia divertida, quer dizer, que é uma ideia divertida, sabe. Mas ela corresponde à realidade? Sei lá. Eu lembro do nome da Kreidberg, né? Eu conheci o nome da Kreidberg porque eu trabalho com exoluas, né? Que por enquanto ainda não foram confirmadas, e a gente tem um candidato muito bom, que é o Kepler 1625b. Assim que soltaram a primeira análise de sinal que falava da possível detecção do Kepler 1625b, a Kreidberg lançou um paper no ano seguinte, junto com outros dois autores, se não me engano, fazendo a mesma conta e achando que ela não encontrou sinal nenhum. aí depois... Não sei se está errado ou tá certo, sabe? Tipo, eu acho que nem tem errado e certo nesse caso. Mas depois saíram outros papers que recuperaram o sinal e deve ter sido algum... O método que ela usou talvez não seja bom. É daí que eu sei quem é a Kreidberg. Entendi. Bom, aí
ainda relacionado a isso, eles comentam também, mas eles não disseram onde que foi publicado esse trabalho, né? Uhum. E esse eu vou comentar ainda mais superficialmente, porque eu não tô curtindo muito da cara desse trabalho. Porque Tukov, que é um pesquisador, junto com seus colegas, eles estão fazendo uma pesquisa no sentido oposto, meio que tentando tirar alguns planetas da zona conhecidos como possíveis por estarem em zona habitável. Que aí eles levantam algumas hipóteses do tipo, e se ele se formou longe da zona habitável e tudo mais. Mas, mano, isso não é nada de novo, tá ligado? Tipo, a parte do trabalho deles é mostrar, olha, o que a gente tem é uma foto, se o planeta tá numa zona habitável. Se você não considera isso, eu achei só meio tipo, cara, qualquer um que vai fazer a pesquisa e apresentar a possibilidade de vida ali, não é que ele tá dizendo, olha, o planeta nasceu ali e tal. Não, calma. Uhum. Calma, pô, calma. Isso, Torcedores, calma. Porque você Torcedores, calma. Torcedores, calma. Você tem toda uma dinâmica de evolução planetária. Você tem toda uma dinâmica de formação, de migração que você conhece muito bem. Mas mesmo isso é muito complicado da gente colocar sobre parâmetros. Então, tipo, eu acho que é um trabalho meio... Eu não sei, eu não gostei do jeito que eles fizeram. Porque pra mim não é uma coisa que, tipo, alguém precisa dizer, olha, existe a possibilidade do planeta nascer dali, existe... Mas, mano, se a gente consegue identificar mais ou menos ainda como é que chegou a água aqui na Terra, né? A gente demorou pra caramba pra identificar esse processo. Em outros sistemas aí fica mais complicado. A gente tem que trabalhar com o que a gente sabe. Desculpa, eu já tô jogando toda a minha opinião aqui. Super tendencioso, né? Super tendencioso. Super tendencioso o jeito que eu tô apresentando essa notícia, mano. Foi mal. Não, então, o Tukov é o nome do campeão? Tukol, tá. Eu entendo o ponto dele, e o ponto dele é de fato muito bom, tá? Que é zona habitável, pra quem faz ideia do que é zona habitável, tá? A zona habitável é uma conta que você faz de em qual distância teria que estar um planeta, em geral com as características da Terra, para que se tivesse água ali, tá? É isso, é só isso. Para você ter noção, no nosso sistema solar, a Terra estaria bem na borda interna, quase fora da zona habitável, na borda interna. E Marte estaria bem próximo, às vezes dentro, às vezes fora da borda externa, depende da conta que você faz. E aí você pensa, né? Pô, se está dentro da zona habitável, então quer dizer que é um candidato a ter vida? Mais ou menos. Porque, por exemplo, um planeta do tipo gasoso, tipo Júpiter pode ter vida? Não, Júpiter é um planeta gasoso, não faz sentido. Mas ele está dentro da zona habitável. Tanto faz, tá? Além de estar dentro da zona habitável, ele precisaria ser rochoso, ele precisaria ter uma fonte de energia e por aí vai. Eu acho que o argumento do Tukov é justamente esse. Não é porque um planeta está dentro da zona habitável que ele é necessariamente habitável, porque ele pode, a princípio, não ter nem nascido ali. Tá? É que o caso da Terra, a Terra provavelmente foi formada in situ, porque é um planeta terrestre, pequeno, né? Mas assim, os gigantes gasosos, qualquer planeta gasoso ali, aí eu generalizando e vou falar besteira, né? Mas os planetas gasosos, por exemplo, exoplanetas, né? Eles são conhecidos por terem migrações, então... Não quer dizer que ele nasceu ali, então, né? Mas eu acho que foi esse o espírito do Tukov. Assim, eu fiquei meio emocionado, não consegui passar mais ou menos a ideia. Meu problema é que, tipo, isso é meio óbvio, cara. Aliás, isso é muito óbvio. Até porque você tem estrelas com variação. Você tem que levar não só em conta a evolução planetária, a evolução estelar. Porque dependendo de como essa estrela evolui, a zona habitável vai ficar se mexendo. Também. Então não é só o movimento dos planetas nas órbitas, mas também da zona habitável em si. A zona habitável é uma conta muito, muito superficial, tá? Ela é legal pro sentido que, tipo, olha, tal planeta tá dentro da zona habitável, ele pode abrigar vida. Calma lá, né? É uma conta necessária de ser feita, é uma estimativa legal, mas é isso, é uma estimativa legal, uma conta legal de ser feita, é só isso. Você não pode... Não, mas então, aí é que tá. Você atacar a zona habitável é muito fácil.
Entendeu? É. Aí, tipo, qual que é o sentido de você atacar a zona habitável? Mano, o lance da zona habitável é a primeira aproximação que a gente consegue nesse sentido. É. Agora, você precisa de muito mais informação para poder dizer que tem vida lá. E que tipo de vida você está procurando? Por exemplo, uma das coisas que ele falou é quanto tempo esse planeta tá ali, se dá tempo de gerar vida. Mas calma aí. Calma aí, que a vida. Como assim o tempo para gerar vida? Que tipo de vida você está procurando? Porque o tempo a gente sabe que precisa para fazer a evolução. Né? Você ainda tem as teorias de panspermia. Então, calma que são muitas variáveis. Não dá pra... Tipo assim, que você quer começar a atacar todos os problemas da zona habitável, que são problemas conhecidos desde que a zona habitável foi calculada. Todo trabalho novo onde recalculam a zona habitável, a gente tem os mesmos problemas, tá? É uma primeira aproximação muito legal. E é isso. Funciona? Funciona, Eu só tô bravo de apontar, tipo, de apontar um negócio que meio que, cara, já é sabido isso, tá ligado? Sobre o primeiro. Amigo. Sobre o primeiro trabalho que você comentou, ele já é um pouco mais legal mesmo. Por causa do seguinte, vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui pra não falar bobagem. Vou pegar exemplo de 2 satélites, porque planeta aqui no sistema solar é meio complicado. Mas vamos pegar Europa, que é um satélite de Júpiter, e vamos pegar Titã, que é um satélite de Netuno. Titã tem uma atmosfera, tá? Tem vida em Titã? Olha, na superfície não, provavelmente não. Se tiver, tá em algum oceano encravado dentro do satélite. Por quê? Porque é uma coisa total. Não é porque ele tá na atmosfera que ele é a Terra, entendeu? Tipo, é uma atmosfera completamente diferente, é outra pegada, sabe? Tem metano pra caramba naquele negócio. Europa, satélite de Júpiter. Tem zona habitável ali? Bom, a zona habitável estelar, né, a clássica que você está imaginando, não. É o que eu falei, a zona habitável que nós temos solar ali acaba perto de Marte. Júpiter tá longe pra caramba. Então, mas como é que a Europa pode ter água? Pode ter, assim, eu tô usando pode só para ser cuidadoso, porque tem bastante sinal de que tem, tá? Porque, bom, Júpiter é uma fonte de calor. A Europa tem geyser, já tem prova, não é? Eu só tô colocando o pode porque eu acho que nunca meteram uma espaçonave lá, numa missão lá que viu um negócio muito de perto, tá? Então, só pra ser cuidadoso, mas tem pluma de água, tem água lá. Confia. Meme do Will Smith, né? Confia. Mas enfim, como que tem água lá se ele não tá fora da zona habitável? É porque aí você vai ter que pensar em outro tipo de zona habitável, que seria tipo uma zona habitável planetária. Porque o que é a estrela, qual é o papel da estrela ali em criar a zona habitável? Ela é a fonte de calor, ela é a fonte de luminosidade pro rolê, sabe? É o que deixa aquela região quente ou fria. No caso de Júpiter, por exemplo, Júpiter poderia ser essa fonte de luminosidade e de calor. E aí você teria uma zona habitável mais local, entendeu? Então, quer dizer, o planeta não está na zona habitável, mas ele cria uma zona habitável para um satélite. Mas que tipo de vida você está esperando? Sei lá. Assim, não tô nem falando que tem. Não tô falando que se você for esperar alguma coisa, sei lá, cara, qualquer coisa a nível de micróbio, sabe? É isso que você tem que pensar. A melhor coisa é não esperar, né? É só descobrir mesmo. E assim, é difícil pra caramba afirmar qualquer coisa sobre Europa e Titã sem uma missão pra lá. E eles estão aqui no nosso sistema solar. Tipo, imagina um exoplaneta que tá longe pra caramba. Bicho, assim, o planeta tá na zona habitável, tá? Qual é a medição da atmosfera? Ele tem atmosfera? Não sei. Ele é completamente rochoso? Pela densidade ali parece que é. Ele tem atividade tectônica? Não sei. Então é legal, ele é um pedaço de pedra redondo numa localização onde eventualmente pode ter água. É isso que você pode dizer dele. Então, eu tenho alguns comentários. Só reforçando, para quem não é da área e tudo mais, só para explicar, tipo, por exemplo, a própria atividade, influência gravitacional, perturbação gravitacional de Júpiter pode criar muita energia nos satélites. Vide Io. Io é o que mais tem atividade vulcânica do sistema solar. É por causa da maré induzida por Júpiter. Júpiter esquenta muito Io. A temperatura interna é muito alta. Isso. E nossa,
E além de tudo, tem também algumas outras forças que influenciam o Io. Tem força de Lorentz no negócio, por causa do campo magnético de Júpiter. Bem legal. Voltando para o outro ponto que eu queria falar, que eu esqueci, como que você finalizou? Sobre exoplaneta. Lembrei. O lance da zona habitável é o seguinte: você tem uma porrada de variáveis que precisam ser compreendidas para dizer que ali tem vida. Então, você identificar planetas que podem ser rochosos na zona habitável não diz que aquele planeta tem vida, cresceu vida. A principal ideia é o seguinte: se você encontrar uma porrada de planeta que as informações que estão faltando só estão faltando as outras informações para confirmar, por estatística em algum momento você vai poder dizer, olha, de tantos planetas que tem, levando em consideração as probabilidades de evolução de cada um, um desses deve ter. Mas é um estudo probabilístico. Qual que é? Não sei. Provavelmente tem. Não sei se tem. Mas quer ver? Então, qual que é? E uma coisa que a gente... Aí a gente poderia responder a pergunta, olha, não estamos sozinhos. Quem tá aí? De onde eles vêm? Aí já aí tem que outra pergunta. Aí tem que responder de outro jeito. Princípio de Copérnico, cara. Você não é especial. Fica tranquilo. Mas assim, eu acho que... E outra coisa, né? Assim, a gente já jogou essa areia toda em cima do negócio de zona habitável, né? De habitabilidade. E a gente tem que imaginar assim... Tudo bem. Tá na zona habitável, é rochoso, é redondo... Sabe-se lá como você calculou e tem atmosfera, sabe-se lá como você calculou e tem tectonismo. Tem vida, então? Pode ser que tenha tido no passado, pode ser que não tenha hoje. Ou pode ser que não tenha hoje e tenha no futuro. Talvez um exemplo mais ou menos bacana disso é Marte. Tá? Marte, em alguns cálculos, está dentro da zona habitável. Tem água em Marte? Bom, até agora não. Até agora a indicação é que, se eu não estou enganado, né? Até agora a indicação é que se bobear teve. Tem vida em Marte? Não sei, acho que não. Teve vida em Marte? Sei lá, acho que sim. Só não sei, né? Eu acho que o ponto é legal, mas assim, o que você tem que tirar disso é, de novo, o princípio de Copérnico. Você não é especial, provavelmente tem vida em outro lugar. Provavelmente não é vida que nem a gente está acostumado aqui, né? Seres multicelulares hiper desenvolvidos. Ou talvez seja. Sei lá. Tem um trabalho muito legal que é assim. Como identificar... E o trabalho é bem feitinho mesmo. E se tivesse outra civilização procurando por vida? Eles já teriam encontrado a gente? Qual a probabilidade disso acontecer? Sabe, tipo, mesmo esquema, a gente tá procurando eles, talvez eles estejam procurando a gente e ninguém se encontra? Eu não lembro. A gente apresentou uma pesquisa que de quantos planetas que a gente conhece poderiam, também nos conheceriam. Isso. E assim, o número é bem pequeno, cara. Confia. É bem pequeno, não lembro exatamente o número, mas é pequeno. Zona habitável é uma conta legal. Divertido de conversar, mas particularmente acho perigoso. Não, vamos colocar uns pontos aqui na discussão, calma aí. Não é simplesmente perigoso a parada. É que zona habitável é uma ferramenta pra gente que faz ciência, é um negócio interessante de você saber. Agora, a grande questão é você chegar e dizer, tá na zona habitável, então tem vida. Não. Feijão. Não! Não é assim. É que nem o trabalho do maluco lá. Assim, não consegui identificar o material comparado aos asteroides que conheço, não consegui identificar a atividade cometária para dar essa aceleração. Conclusão, é uma nave espacial. Feijão. Não funciona assim. Tá ligado? Não é assim que as coisas... Eu acho que você foi bem agora, porque é mais ou menos o que eu penso, que eu tentei falar, mas acho que eu me enrolei.
você tem que entender a zona habitável, né, o cálculo da zona habitável pelo que ele é, tá? O que é? É a medida, tá? A primeira aproximação. Se você não tem nada, é um guia para você, tá? Assim, é um bom guia? Ué, qualquer guia é melhor que guia nenhum, entendeu? Acontece. Desde que aponte em alguma direção. Então, qual que é o interesse de você fazer essa conta zona habitável, né? Como ela deveria ser usada? Justamente porque você comentou. Se a gente quer investigar planetas candidatos a abrigar vida, por quais a gente começa? Tem uma infinidade, tem mais de 4.000 exoplanetas por aí. Por onde eu começo? Não, vamos procurar aqueles que estão dentro de zonas habitáveis, porque ele pode ter água. Tá, aí você diminui. Agora vamos pegar os rochosos, diminui de novo. E aí você vai selecionando. Mas assim, você vai selecionando por critérios. Você pode apontar para um cara e aquele cara não tem nada. Entendeu? Você tem que saber isso, é só uma aproximação. Então, é um guia, e aliás, é importante até saber que ele pode acabar excluindo planetas que de fato... Aliás, essa pesquisa meio que mostra isso, que ele pode acabar excluindo planetas que de fato tenham vida e apontando para o caminho errado. Assim, eu acho que uma analogia legal de pensar pensa que você está numa sala, né, aquele lance do agulha no palheiro, mas vamos aumentar isso daí. Imagina que você tem que procurar uma agulha dourada. E você está no meio de um palheiro, não um palheiro, mas, sei lá, um negócio cheio de palito de dente do tamanho de agulha, e por baixo um monte de agulha de metal, certo? E tal. E você tem que procurar essa agulha dourada, certo? Mas é muito difícil de enxergar. E as agulhas de metal são de cores variadas, e as de madeira e tal. O que você pode fazer? Você pode pegar um imã, certo? O imã pode te ajudar a selecionar quais são as possíveis candidatas a achar a bendita da agulha dourada. Né? Isso quer dizer que você vai encontrar? Não sei, vai ser difícil. Mas existe a possibilidade do metal que essa agulha dourada é feito nem ser... nem grudar no imã, né? Não ser imantável, qualquer coisa do naipe. Eu físico falando desse jeito eu gosto de uma outra analogia que acho que é até um pouco mais legal, né? Imagina assim, que você Gabriel, você vai recepcionar um homem que vai chegar no aeroporto de Madrid, tá? É isso, você tem essas informações. Bom, você vai chegar primeiro no aeroporto, na localidade. Dentro do aeroporto, se você não tem nenhuma identificação, você vai procurar pelo quê? Por um homem. Isso é a zona habitável, tá? Você não sabe se o homem tem barba, se o homem é loiro, se o homem é negro, se o homem tem cabelo preto, branco, é novo, é idoso. Não sabe nada. Você sabe que ele está no aeroporto e que ele é um homem. É isso. Esse é o seu guia. É melhor do que não saber onde ele vai chegar e nem o sexo da pessoa. Entendeu? Resolve o seu problema? Provavelmente não, mas é um guia legal. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo já deve ter entendido. Pegou, a gente está reexplicando uma coisa que já não é tão difícil de entender. Beleza. Então a gente pode encerrar por aqui? Sim. Ok, então a gente se vê no próximo vídeo. Possivelmente semana que vem? Provavelmente não semana que vem, porque eu tenho um casamento para ir, que vai ser uma segunda-feira. E eu vou viajar no final de semana. Então, casamento do nosso queridíssimo Josué e da nossa queridíssima Marcela. Marcela que está devendo pra gente a participação no podcast. Então, por favor, casem-se logo e vem participar com a gente, que é muito mais legal do que casar com o Josué. Mandar um abraço pro Josué. Galvão? E pra noiva. Eu não vou poder estar aí. Eu acho que a minha viagem vai ficar muito mais cara do que a viagem dos outros. Eu achei que ia ser injusto. Se eu pudesse pagar a mesma coisa, talvez. Eu tô reclamando que eu vou ter que ir de carro pra lá e vai demorar umas 8 horas de viagem. Eu acho que você demoraria umas 8 horas também de avião, né? Então, umas 8 não, acho que mais de 8 inclusive. Mais. Enfim. Mas então é isso. Semana que vem provavelmente não tem. Então a gente se vê por aí. Vai se ver por aí, como diria Nego Ban e mais alguém que faz a música junto com o Nego Ban, que eu não sei.
Mas quem pegou, quem não pegou, não pega mais. Então, valeu. Falou!